começando Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde e prevenção. E falamos sobre como viver melhor e com mais qualidade de vida. E como diz Isabel Íbias, hoje os mais bonitos. Hoje abordaremos um assunto que interessa a todas as mulheres e, por tabela, a todos os homens, que é a menopausa. Todas as mulheres um dia passarão e todos os homens um dia conviverão com essas mulheres que vão passar por esse período. Então, nada melhor do que saber como conviver, com a menopausa, com a mulher que está na menopausa, para saber viver bem alguém que está passando por essa fase. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos, pautas, através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco, mande perguntas, dúvidas, assista os programas que já passaram ou então entre em contato com a nossa produção, que é o 8177-7440. Hoje, os nossos convidados são dois grandes profissionais, Dr. Carlos Alberto Salles Batista, que é médico obstetra e ginecologista, e Isabel Íbias, que é pós-graduada em metodologia de ensino pela URGS, pós-graduada em gerontologia social pela URGS, especialista em aprendizagem socioemocional e mestre em serviço social pela PUC, e é psicanalista clínica. Sejam bem-vindos conosco hoje, é muito gostoso ter vocês aqui. Que bom, muito obrigada. Nada como a gente ter gente conhecida para fazer um programa mais informal, né? O Dr. Carlos hoje é com 10 quilos a menos, desde o último programa. Alguém deve ter achado os teus 10 quilos, né, Carlos? Emagrecimento ou força de vontade, né? Porque o pessoal vive dizendo assim, é difícil, não consigo, tal. Isso é uma prova de que dá para fazer, né? Resolvi fazer o que eu aprendi aqui, né? Vamos fazer atividade física, fazer dieta. Tá muito bonito, doutor Carlos. Mas, Carlos, me diz uma coisa. Vamos começar falando sobre o envelhecimento, que é uma coisa que todo mundo vai passar, sobre menopausa e climatério. O que é menopausa? O que é o climatério? Climatério compreende um período na vida da mulher. Na realidade, é um período de transição entre a vida reprodutiva e a vida não reprodutiva da mulher. O que caracteriza isso? É quando os ovários começam a entrar em falência. Os ovários eles envelhecem, começam a entrar em falência e aí a mulher começa a apresentar algumas transformações no organismo dela que a gente chama de climatério. Então o climatério ele vai desde antes da menopausa até depois da menopausa. A menopausa o que é? É o que o nome diz. Meno, que é menstruação, e pausa, que é parada. Então, menopausa é um evento na vida da mulher, é uma data. É o dia que ela teve a última menstruação dela. Então, tanto que o diagnóstico de menopausa, ele é feito para trás. A mulher, a partir do momento que ela está 1 ano sem menstruar, a gente pode dizer, aquele foi o dia da tua menopausa, do dia que tu paraste de menstruar. Então, essa é a diferença. A menopausa é um evento, é uma data. E o climatério é esse período que vai desde antes da menopausa até depois da menopausa. Então, o certo seria exatamente falar sobre esse período que se chamaria climatério. Climatério. O que nós chamamos de menopausa seria o climatério. O climatério. Perfeito. O climatério pré-menopausa e pós-menopausa. Quais são as alterações que causam, tanto físicas como psicológicas, da menopausa? Porque o climatério, na verdade, começa de forma mais devagar, né? Ela vem sofrendo algumas alterações e tal, mas eu escuto muita gente reclamar assim, porque depois que eu entrei na menopausa, ou então, ameaçando, não, quando tu entrar na menopausa. Nossa, tem uma lista aqui. Que é tipo aquela história da ameaça também, tu vai ver quando tu tiver filho, quer dizer, a criatura vai para o parto com um medo horroroso, né? Porque foi ameaçada desde pequena. Exatamente. Né? Quais são as alterações mais frequentes? Ou por que isso é tão temido na mulher? É que, assim, 80% das mulheres apresentam algum tipo de sintomas nessa fase de climatério, né? Tanto pré como pós-menopausa. 20% das mulheres, felizmente, não apresentam nenhum tipo de sintomas. Passam como um dia depois do outro. Então, o que acontece primeiro, assim? Quando o ovário começa a não responder ao estímulo de maneira adequada, a primeira coisa que altera é o padrão menstrual. Então, a mulher vinha menstruando regularmente e daqui a pouco a menstruação começa a ficar irregular. Esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal que o ovário não está respondendo da maneira adequada.
E depois vem os calorões, que é uma queixa muito frequente, e acho que é a queixa que mais faz as mulheres procurarem o ginecologista nessa fase, porque é uma sensação de calor muito intensa. E uma pergunta, é uma fase, ela acaba dos calorões, ou ela nunca vai, quem tem os calorões nunca vai acabar? Porque hoje essa discussão de que o programa ia ser sobre menopausa, eu discuti esse assunto com muitas mulheres. E hoje uma amiga conversando comigo, ela disse que já fazem 20 anos que ela sente os calorões. A gente estima que ali em torno de 10, 15% das mulheres vão ter calorões o sempre. resto da vida. Não existe uma fase assim, vai durar 15 anos, 20 anos e um dia vai passar. A maioria começa com os calorões ali na fase ainda pré-menopausa e até uns 5, 6 anos depois da menopausa tem os calorões. Mas tem mulheres que vão ter os calorões para o resto da vida, em torno de 10 a 15%. E isso tem tratamento? Claro, tratamento não, porque não é doença, né? Mas se ajuda com medicação esse tipo de alteração? O padrão ouro, assim, para tratar os calorões é o uso de hormônio. Aí é reposição hormonal. É a terapia hormonal. Que depois a gente até pode falar mais sobre isso. Tem alguns tratamentos alternativos, né? Eu acho que tem homem que nem quer que trate, né? Porque normalmente a mulher tem uma temperatura um pouquinho mais baixa e sente muito frio. Então o cara não consegue ligar o ar-condicionado no verão. A Ana é o caso, né? Deve ser o sonho do meu marido que eu tenho calorão. Tá no meio de churrasco, todo mundo suando, não pode ligar o ar-condicionado porque sente frio. Tá de casacão. Ele deve estar esperando. Eu tenho que botar casaco. Em casa eu tenho que usar casaco constantemente, que eles ligam aquele ar-condicionado congelando. O calor da menopausa não é um calor constante, é uma onda de calor. Você tá bem, tá ali, tá todo mundo reunido na sala, daqui a pouco sobe uma onda de calor, que ela vem da parte superior do tórax para a cabeça e tem que abrir tudo, é uma onda de calor. E depois passa. Mas aí eu acho que é bom a gente falar também na característica desta onda de calor. É uma onda que não é do externo para o interno, é do interno para o externo. Então, gente, quando começa o calor, vocês estão sabendo do que eu estou falando, né? Sabem muito bem, porque eu também já passei por isso. Quando começa esse calorão, e é instantâneo, né, doutor? É incrível, parece que ligou um botão e parece que a gente vai pegar fogo por dentro. Do nada. Não adianta ventilar, então? Não adianta. Porque é interno, é algo muito intenso. E aí, no meu caso, assim, era muito intenso, mas eram só alguns minutos ou segundos. É uma onda de calor. E aí já começava a baixar. E muito espaçado também. Eu não sofri muito tempo porque foi muito espaçado, esses mais intensos. E depois os outros menos intensos a gente resolve tranquilamente com, né? Se abanando, pensando em Santo Antônio. Né? Que aí passa realmente. Mas eu acho que é bom a gente frisar que essa onda é muito intensa. E ela vem do nada, por isso ela tira o prumo, né? Uma das coisas das mulheres de se sentirem muito angustiadas e muito nervosas e deprimidas e tristes que eu vejo, e com as mulheres que eu convivo, mais velhas que eu e que passaram muito intensamente esses calorões, é a pessoa que está num ambiente de trabalho e vem o calorão. Não tem como disfarçar. E não tem como disfarçar e tira a concentração do que se está fazendo. Se a gente está coordenando uma reunião, é terrível, porque tira a concentração de tão intenso que é. E a partir disso aí é que vem a tristeza dessa fase maior, né? Eu acho que a tristeza, essa parte mais que eu vou falar da tristeza, da depressão, da angústia, né? Quer dizer, a depressão porque eu realmente estou passando pelaquela situação. Eu não sou mais a pessoa que eu era. A tristeza pelas perdas que eu estou tendo nessa faixa etária. E aí, quando vem a angústia, é saber que eu não serei mais o que eu já fui. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu acho que essas também... três coisas são muito importantes para a mulher. Eu acho que também uma coisa que deve levar um pouquinho a depressão, né, Isabel, é que as pessoas associam muito a menopausa, o climatério, a ficar velha. Mas Então as pessoas pensam assim, entrei na menopausa, fiquei velha. Mas como assim? Quer ver uma coisa que eu tenho muita dúvida, que eu acho que a pergunta caberia bem no início. Dizem, aí eu não sei se é mito ou verdade, que quem ficou menstruada mais tarde vai entrar na menopausa mais cedo. Quem entrou na menopausa, quem ficou menstruada mais cedo, vai entrar na menopausa mais tarde. Isso é mito ou verdade, Carlos? É mito. Não existe essa relação. Não, a gente sabe que existe uma relação genética, assim.
A idade que você vai Uma entrar na menopausa... correspondência com a mãe, Exatamente, né, com a tem avó. muito mais a ver com a tua história familiar. Então, se É minha só tu mãe entra na pensar- menopausa cedo, pode ser que eu entre cedo, é isso? É só tu pensar assim, a mulher quando nasce, né, tem milhões de folículos nos ovários, que é o que vai se transformar em óvulos e vai produzir os hormônios. Então, com o passar da idade, a mulher vai envelhecendo. Se a gente estimar que a vida reprodutiva da mulher dura em torno de 40 anos, então, e ela tem mais ou menos 12 ciclos por ano, então, se a gente achar que é por esgotamento, porque acabou os óvulos, a mulher teria que ter uns 480 óvulos, né, para poder aquilo se acabar, porque ela menstruou mais cedo ou mais tarde. E ela tem milhões de óvulos, de folículos quando nasce, né, que com potencial de se transformar em óvulos. Então, por que acontece a menopausa? É por um processo que a gente chama de atresia, aquilo envelhece, o envelhecimento do ovário. E isso tem muito mais a ver com o fator genético do que com a idade da menstruação, né? Então, não necessariamente a pessoa está ficando velha. Porque tem gente que vai entrar na menopausa com 40, 42. É. E não dá para dizer que é velha, né, Isabel? Não dá para dizer que é velha. É um processo mas de não é a envelhecimento. média, né? A média é próximo dos 50, doutor? A gente considera a menopausa normal entre 40 e 55 anos. Quando ela acontece antes dos 40, ela é precoce, e quando acontece depois dos 55, ela é tardia. Então, nessa faixa etária entre 40 e 55, é normal. Me parece assim que a menopausa, o climatério, agora melhor falando, né, melhor dizendo, está muito ligado à velhice, que nem a Ana Paula falou. E o que a sociedade de hoje ainda tem muito medo da velhice? Porque a velhice é algo novo na sociedade. Há 10, 15 anos atrás nós não tínhamos um número de idosos. Daqui a 2 anos nós vamos ter mais idosos, daqui a 10 mais ainda. Então, para as mulheres, eu acho que é um período muito marcante de uma finitude próxima. Ou seja, é a etapa final de vida. O meu corpo está dizendo que é a etapa final de vida. E ainda ligando com a questão emocional de que nós mulheres internalizamos que a gente vive e existe para a maternidade. Eu me criei dizendo, tem que ter filho, senão não é bem mulher, né? Então, na realidade, essa questão de ligar o feminino com a maternidade e climatério me diz que eu não vou produzir, fazer a reprodução mais, na realidade é uma morte. É uma morte antes da morte física. Mas não mudou um pouquinho, Isabel? Hoje em dia a gurizada não tem uma cabeça um pouco diferente? A gurizada ainda continua achando que velhice não vai existir para ele. Se a gente perguntar para um jovem hoje como é que tu te vês velho, muito poucos se pensam velhos. Eles ainda não se prepararam e não estão ainda prontos para, assim, saber que a vida tem ciclos e que o último é a velhice. Mas ninguém quer morrer cedo, né? Foi a pergunta que eu fiz numa palestra para jovens, né? Eu perguntei, quem é que quer envelhecer aqui? Todo mundo levantou a mão, ninguém queria envelhecer. E quem é que quer morrer cedo? Aí foi um silêncio geral. E agora o que nós fazemos? Porque ninguém queria morrer cedo também. Então não tem outro jeito, é envelhecer. Para as mulheres, a questão da procriação barrada pelo climatério é uma pequena morte, é um esvaziamento, é o vazio. E o vazio traz a depressão, traz essa dificuldade maior. Com a minha observação e o meu trabalho na psicanálise, também no teatro com idosos, o que eu vejo? Que a intensidade da depressão, da tristeza e da angústia nessa faixa etária, ligada ao climatério, tem muito a ver com a aceitação ou não da velhice. Se a mulher aceita que ela tem esses períodos todos, a Ana Paula é uma mulher que não vai sofrer tanto com o climatério, tenho certeza disso. Porque ela é uma mulher que ela sabe das fases da vida, né, pelo que eu conheço a Ana Paula. Então, claro que dificuldades a gente vai ter sempre, mas não numa intensidade elevada. Tu é uma mulher que a gente vê que não sofreu, né, Isabel? Eu não, graças a Deus, ainda não vou tive. entrar num assunto íntimo aqui. Tu tem que fazer reposição hormonal? Não, até hoje não fiz. E tu tem uma pele maravilhosa. Vou fazer 65 anos esse ano. Não, mas isso a gente estava falando antes, isso é uma herança, que isso aí faz parte da minha especialidade. Ele estava conversando comigo, né? exatamente. Quer dizer, faz parte. Também, né? Isso é uma herança do índio aqui do sul com o europeu. Tu vai ver que a gente não vê essa característica
em outros lugares. Quer dizer, o Beto Nós tem uma somos de pele São Paulo, linda. né? Quer dizer, a pele da nossa família é italiano, que vai envelhecendo. Tu é mais feliz do que eu, apesar de eu ser muito mais velho, né? Então, Hoje Mas ele tá eu gentil, sou gente. mistura Ele de me índio, apresenta como guarani irmão mais com velho. italiano. mas o índio Eu sou daqui mistura de com o índio, europeu, guarani com italiano. olha, dá esse tipo de pele assim, que a gente vê pouca ruga, né? E é uma pele um pouco mais oleosa, então envelhece. Claro, o pessoal diz assim, mas não tem nada a ver com pele oleosa. A gente já trouxe alguns convidados, não tem nada a ver que prove que pele oleosa envelhece mais devagar. Bom, mas isso é uma observação minha, da minha clínica particular. Perfeito. O pessoal aqui, porque eu opero em outros lugares, fora aqui o Rio Grande do Sul, a nossa miscigenação aqui, que é o índio daqui, que é um índio mais bonito do que o índio do norte, né? Com o europeu aqui, dá esse povo bonito. Quer dizer, eu posso falar sem bairrismo porque eu não sou daqui. Meus filhos nasceram aqui, então aproveitaram essa miscigenação, que é essa pele de um tom um pouco mais escuro e um pouquinho mais oleosa, e que a gente olha muitas vezes, o avô dos meus filhos, o avô por parte materna, era envelhecido, tu via cabelo branco, mas não tinha uma ruga. Quer dizer, isso é uma característica genética, é uma dádiva. E essa né? minha não necessidade que tu me perguntasse se eu fiz reposição hormonal, não fiz. E eu faço os exames anualmente, dá tudo certinho.